Bom dia a todos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Já estamos agora 9 horas e 34 minutos, 31 minutos no meu telefone e nós vamos esperar mais 3 minutinhos e daremos início à nossa EBD online. E o tema de hoje, nós estamos retornando ao ensino das disciplinas espirituais, que é baseado no livro do Richard Foster. O livro ele já tem algumas edições, depois eu vou compartilhar com vocês esse livro, né? Nós temos esse livro em PDF, mas para começar é esse livro aqui, né? Esse livro para vocês provavelmente vai aparecer com as letras trocadas por conta do reflexo, né? Mas esse é um livro bastante conhecido já em muitas denominações e nós estaremos retornando, né, ou retomando aqui os ensinos. São 12 disciplinas espirituais. Para algumas pessoas é um livro muito, assim, para algumas pessoas esse livro tem um nível de dificuldade. O nível de dificuldade de compreender é por causa justamente da cultura em que nós vivemos, então existe esse gap para que as pessoas possam assim compreender esse livro, mas é um livro fantástico e muitas igrejas utilizam esse livro e tenho certeza que a nossa comunidade vai gostar muito desse livro, né? Até porque essas disciplinas elas são para os nossos dias, tá? Então vamos esperar mais 3 ou 4 minutos e nós estaremos começando a nossa EBD online. Já vejo que tem alguns irmãos, né, com a gente, o Valderico já está online, a Suelen com o Leone, tá o Beto também, a Juliene. Então vamos esperar mais 2 minutos, 3 minutos a gente retorna, nós daremos início à nossa EBD, ok? Bem, pessoal, vamos
iniciar então, né? Esperamos aí os irmãos. Essa introdução às disciplinas espirituais que nós vamos falar hoje, ela vai ficar disponível, né, aí na página. Então os irmãos que tiverem condições depois vão entrar e vão poder fazer a sua, vamos dizer assim, o seu estudo, né? Vão acompanhar. Eu gostaria de começar fazendo a leitura do livro de Mateus, capítulo de número 6, né? Versos de número 5 até alguns versículos que trata da oração. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar hoje, ok? Então, Mateus, capítulo de número 6, versos de número 5, nos diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e ao seu Pai que o vê. O que você faz em secreto lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Até aqui, até o verso de número 8, e a partir do versículo de número 9, né, nós teremos aqui a oração, a modelo que Jesus nos ensina, que nós chamamos da oração do Pai Nosso, ok? Eu quero orar com vocês nesse momento, pedindo ao Senhor que venha nos iluminar e venha abençoar a nossa comunidade nesse período a qual nós estaremos retornando os nossos estudos, ok? Pai, nós queremos te render graças porque o Senhor é muito bom para conosco. O Senhor, Pai, é cheio de graça, cheio de amor. E sabendo disso, traz para nós um peso, Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos limitados, somos transgressores da sua lei e o Senhor é santo. E nós estamos muito distantes, ó Pai, da perfeição. E nesses dias Senhor, os quais iremos meditar na sua palavra, estudar sobre as disciplinas espirituais, nós pedimos o seu Espírito Santo que nos ajude, Senhor, a compreender a sua palavra, porque nós queremos parecer mais contigo e menos conosco mesmo, Pai. A gente precisa sim, Senhor, exalar o teu cheiro. Nós precisamos, de forma visível para o mundo, Senhor, mostrar quem realmente nós somos. Somos pecadores, mas somos transformados. Fomos transformados por tua graça, pelo seu sangue. Então, nesse momento, Senhor, venha nos abençoar, venha iluminar a nossa mente para compreendermos a sua palavra. Nos ajude, Senhor, em nossa incompreensão, na nossa limitação. No nome de Jesus, amém. Amém. Bem, amados, vamos falar um pouquinho desse livro, né? E também das disciplinas espirituais. Essas disciplinas são importantes para nós hoje, né? Bem, esse livro, como eu mostrei para vocês no início, né, do Richard Foster, esse livro trata aqui das disciplinas. Como disse também, esse livro ele é utilizado em muitas igrejas na área de discipulado. Esse livro ele compõe ali, integra, né, as disciplinas que são ministradas para todas as pessoas que entram na igreja, os novos convertidos, até faz parte também de um alinhamento, né, doutrinário das igrejas, mas não somente para as pessoas que estão adentrando a igreja, né. Esse livro ele faz parte ali
de uma série de mensagens que são ministradas anualmente. Eu ministrei essa disciplina em Samambaia, esse livro, e nós tivemos bastante elogios, né? Pela primeira vez que foi ministrado. Conheço as igrejas presbiterianas que utilizam esse livro, igrejas batistas que utilizam esse livro. Não sei se outras denominações utilizam, mas o fato é que essas aí eu sei que utiliza bastante esse livro, bastante bem proveitoso. Não somente por conta do escritor, né? Mas pelo conteúdo que ele traz para nós, né? Então, esse livro, a primeira edição desse livro, ela foi escrita em 1978, só para a gente compreender um pouquinho sobre esse livro. Em 78. E 78 é uma data bem interessante, né? Essa data, eu nasci em 78, 9/10 de 78. Então, só para os irmãos verem o tanto que esse livro ele é bom, tanto que esse livro, ele, apesar de ser um velho, né? No sentido de já tem muito tempo que foi lançado, mais de 40 anos aí, mas ainda é atual, né? E qual é a ideia que esse livro traz para nós, né? Ele traz justamente porque nós vivemos hoje aquilo que nós chamamos de superficialidade espiritual, né? Ou seja, as pessoas adentram a igreja, as pessoas conhecem Cristo, vêm para o Evangelho, mas eles continuam sendo ainda superficiais, né? Ficam na superfície, e essa realmente é a maldição do nosso tempo, né? As pessoas, elas continuam sem nenhuma profundidade espiritual, e tudo isso acontece porque vivemos hoje no mundo do imediatismo, né? Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora, e achamos que o avanço espiritual, o crescimento espiritual, ele é dado como se você tomasse um remédio, né? Você pega um remédio, uma pílula, né? Ingere, toma sua água, e então você já é uma pessoa espiritualmente falando madura. E não é assim que acontece. Então existe uma caminhada cristã, e é o que a proposta desse livro, né? Trazer a gente para uma superfície mais profunda com Deus, não ficar apenas na superficialidade, né? Estamos vivendo também num mundo vazio de Deus, né? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo vazio, onde nós não vemos mais a prática do amor, onde as pessoas não buscam mais o conhecimento do Senhor, o conhecimento do sagrado. Então, verdadeiramente, estamos vivendo um mundo vazio, né? O vazio das coisas de Deus. Então, essas disciplinas aqui, elas são chamadas de clássicas, né? Por vários autores, vários teólogos, porque elas são disciplinas essenciais para a nossa vida cristã, né? E a ideia é justamente, elas são clássicas porque elas vão nos ajudar a sair dessa superficialidade e iremos nos aprofundar mais naquilo que a palavra do Senhor traz para nós, né? E também essas disciplinas, elas não são para aquelas pessoas que são consideradas os gigantes espirituais, né? Essas disciplinas, elas não são para os teólogos apenas, elas não são para as pessoas que já atingiram um nível de maturidade, vamos dizer assim, profunda, né? Não são para essas pessoas somente, elas são também para as pessoas que ainda não adquiriram essa maturidade espiritual. Então são para todas as pessoas, tanto para as pessoas comuns, né? Quando a gente fala das pessoas comuns, nós estamos falando aqui não só do teólogo, mas da dona de casa, as pessoas que trabalham, os psicólogos, os professores, administradores, donos de empresa. Então todas as pessoas, né, são realmente pessoas chamadas para buscar o conhecimento dessas disciplinas e aprofundar mais nas questões de Deus. Ou seja, todas as pessoas são chamadas para buscar essa espiritualidade, tá?
Existe em muitos lugares aquela ideia de que o pastor, de que os obreiros, aquelas pessoas que são teólogas, são as pessoas que podem alcançar o nível de maturidade espiritual. Só que isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. A ideia desse livro, né, que ele traz para nós, resgatando essas disciplinas, é justamente para mostrar que não é somente as pessoas que buscam na teologia, que estão estudando, fazendo pós-graduação, doutorado, mestrado na área de teologia, mas são para todas as pessoas. Todas as pessoas devem buscar esse aprofundamento espiritual. E as portas estão abertas para isso, né? Essas disciplinas elas estão classificadas ou categorizadas em 3 níveis, né? Ou 3 categorias. Nós temos ali as disciplinas que nós chamamos de interiores, que são 4 disciplinas, que é a meditação, a disciplina da oração, do jejum e do estudo. Então essas disciplinas, essas 4 disciplinas, elas são, podemos dizer que elas são trabalhadas, elas são sentidas de forma que, assim, no interior, as pessoas não vão, ninguém vai perceber que você é uma pessoa de meditação, que você é uma pessoa de oração, jejum e estudo, porque o efeito dela é no interior da pessoa. Você medita justamente para trabalhar o seu espírito. Você busca Deus em oração, você pratica a oração para trabalhar também internamente a sua alma, o seu coração. Da mesma forma é o jejum e o estudo da palavra, ok? O efeito disso, o resultado disso é produzido no interior do ser humano. Por isso que nós lemos aqui a oração sacerdotal, a oração modelo que nós meditamos aqui, nós lemos, né, em Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 5, mostra para nós justamente isso, onde Jesus ensina as pessoas a orarem, não nas praças públicas para que sejam vistos por todas as pessoas, mas que quando formos orar, entramos no nosso quarto e ali sim nós oramos a Deus, e o Pai que está em secreto, ele vai nos ouvir e nos ver em secreto. Então são as 4 disciplinas interiores que nós vamos ministrar. Nós temos também, né, nós chamamos de disciplinas exteriores, né, que elas são exercidas, são demonstradas externamente. Quais são elas? A simplicidade, que é o viver simples, a solicitude, a submissão e o serviço. Então essas também são 4 disciplinas que são exercidas de forma externas. E tem as disciplinas comunitárias. As disciplinas comunitárias, elas também são 4, né? Que é a confissão, a adoração, a orientação ou o aconselhamento bíblico, né, que nós temos aqui, e a celebração. De forma que nós temos aí 12 disciplinas, né? Essas 12 disciplinas nós vamos estar estudando cada uma delas, tá? São disciplinas interiores, exteriores e disciplinas comunitárias. Vai ser importante porque todas essas disciplinas, todos esses ensinos, eles são práticos, não é teórico. Então nós vamos sair dessa superficialidade de apenas ter conhecimento e vamos nos aprofundar mais nessas disciplinas. Se os irmãos tiverem então alguma dúvida naquilo que eu estou falando, então peço que você deixe o seu comentário, peço que você deixe aí a sua questão, e que a gente vai assim ter um pouco mais de interação naquilo que nós vamos falar, tá? Qual que é o propósito das disciplinas então, né? O propósito que o Richard Foster traz para nós no seu livro é trazer para nós aqui uma libertação dessa escravidão que nos sufoca, né? Que é uma escravidão que foi imposta no nosso espírito do dia a dia, onde nós não temos mais condições, praticamente estamos num mundo corrido, envolvidos em tantas coisas. Então essa é a ideia de dar um pouco mais atenção para essas disciplinas, né? E o requisito básico que nós temos aqui para aprender e praticar essas disciplinas está justamente na questão desse anseio por Deus, esse anseio pela busca do espiritual,
de sair da superficialidade, de nos aprofundar mais em comunhão com o Senhor, em relacionamento com o Senhor, em nos aprofundar nos nossos relacionamentos com a comunidade, melhorar a nossa adoração, sair desse vazio espiritual que nós vivemos. E também a ideia é termos uma comunidade mais cativante. Se nós queremos ter uma comunidade edificante, uma comunidade que edifica, uma comunidade viva, nós precisamos, todos os membros, praticar as disciplinas espirituais. Tanto começa no interior, e é justamente as primeiras disciplinas que nós vamos aprender, que nós vamos estudar, são as disciplinas que tratam o interior. E é o que nós precisamos verdadeiramente tratar em nós. Começa pelo interior. A motivação, ela não parte de fora, mas ela parte de dentro para fora. E o requisito aqui que nós precisamos para viver isso é como o salmista escreve, dizendo a respeito da corça, o anseio que ela tem, a vontade que ela tem por água, né? Imagina como que ela fica, um desespero total da corça pela água. Assim é a nossa alma. Esse é o requisito para nós alcançarmos e estudarmos as disciplinas espirituais. Senão nós vamos ficar simplesmente na superficialidade novamente. Então, todas as pessoas são convidadas, tanto aquelas pessoas que estão iniciando a sua vida espiritual, quanto as pessoas que já são consideradas aí, que tem mais tempo, né, vamos dizer assim, na lide cristã. E a ideia aqui, quando o Richard Foster traz no seu livro, é que constantemente nós precisamos estar voltando, né, nessas disciplinas. Volta e meio eu tenho que estar voltando nessas disciplinas, porque o dia, os dias em que vivemos, a nossa cultura, ela tenta o tempo todo sufocar o nosso espírito. O nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. E principalmente hoje no mundo digital, onde nós temos tudo na nossa mão, nós temos tudo no nosso na nossa fronte, que são os smartphones, nós temos hoje o computador, o mundo digital de forma muito, como é que eu posso te dizer, muito fácil, desde criança até a pessoa mais de idade tem, eu posso dizer, um instrumento em sua mão, uma ferramenta em suas mãos, em que o tempo todo nós seremos bombardeados de informações. São atrações, e tudo isso pode, se nós não tivermos um certo cuidado, podem nos distrair, e acaba que a gente não trabalha o nosso espírito. Ficamos apenas na carne, satisfazendo os nossos desejos, as nossas vontades, que eu posso te dizer, e a gente precisa se atentar para isso. E a frieza da igreja hoje está justamente nessa questão da superficialidade. Em Salmo 42, versículo de número 7, nos diz que, vai nos dizer lá que um abismo chama outro abismo, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que nós precisamos sim buscar também, não só no ponto negativo, mas buscarmos de Deus, buscarmos as coisas do Senhor, porque é muito profundo, há uma profundidade muito grande nas coisas do Senhor. E quanto mais a gente se mergulha, quanto mais a gente se aprofunda nas coisas de Deus, mais a gente vai encontrar as respostas, mais nós vamos adquirir a comunhão, mais nós teremos uma vida que podemos dizer uma vida que frutifica. E para isso nós precisamos sair novamente dessa superficialidade e aprofundar cada vez mais nas coisas de Deus. E qual é uma das dificuldades que nós temos, né? E ele vai retratar isso no seu livro. A dificuldade para nós adquirirmos isso, a dificuldade para nós compreendermos as coisas de Deus, está justamente nas questões, podemos dizer, são 2 ou 3 aqui, mas a primeira é a questão filosófica. Nós vivemos hoje no mundo materialista, onde as pessoas não acreditam mais no espiritual. As pessoas não acreditam mais que nós podemos alcançar as coisas espirituais, que existe realmente uma dimensão espiritual, que Deus existe,
que existe, podemos dizer assim, a doutrina dos anjos, que existe uma influência do mundo espiritual no mundo material. E para esses materialistas, né, eles não conseguem enxergar nada além do mundo em que eles estão vivendo, do mundo físico. Outra questão também é o preconceito da nossa época, né? Que preconceito é esse? Ele vai retratar isso no livro também. É aquela ideia de que a pessoa que ora, a pessoa que vai no monte, a pessoa que lê a Bíblia, é uma pessoa cega. De vez em quando a gente encontra até com alguns crentes, alguns cristãos que dizem assim, né? Isso é coisa do passado. Às vezes a gente é até criticado, né? Por quando a gente busca um pouco mais do Senhor, que a gente ora, ou que a gente vai meditar um pouco mais na palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu moro aqui próximo de na chácara, próximo do monte, né? Tem morros aqui, então muitas pessoas fizeram desses morros aqui um monte, né? Consagraram esse monte, então a gente tem de tudo, né, nesse monte, mas é interessante que nós temos aqui pessoas presbiterianos que vêm orar, nós temos batistas, nós temos assembleianos, nós temos pessoas da Universal, igreja metodista, então várias igrejas, eles vêm para esse monte para orar, buscar o Senhor. Mas, assim, a gente precisa ter o cuidado em fazer as nossas críticas, nós precisamos ter o cuidado em não cair nesse preconceito, né? Das pessoas que oram no seu quarto, as pessoas que leem a palavra, as pessoas que até mesmo que fazem uma faculdade teológica, né? Pode ser criticado porque você está buscando muito, né? Erroneamente eles traduzem, né? Como buscando a letra, né? E a letra mata, então não tem nada a ver isso. E até aquelas pessoas que criticam as pessoas que vão no monte orar, né? Enfim, para mim, Deus está em todos os lugares. No texto que nós lemos aqui, em Mateus capítulo número 6, Jesus instrui as pessoas irem para o seu quarto. Mas há aquelas pessoas que não têm quarto, não é verdade? Não é? Tem aquelas pessoas que não têm uma liberdade em casa para orar. Às vezes é o dia a dia, são as crianças, enfim, são várias as questões que possam prejudicar a pessoa em buscar o Senhor, em orar. Então, muitos acham melhor ir para o monte, muitas pessoas acham melhor ir andando na rua, né? Orar à noite na rua, ou acordar cedinho para fazer uma meditação das coisas de Deus, e ele tira um momento para orar, justamente porque naquele momento é um momento bom para orar. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu gostava muito, né, quando eu ia de trabalho para o trabalho de carro, eu gostava de orar no carro, né? Eu pegava aquele momento ali, justamente tirava para eu buscar o Senhor, né? E orava no carro, e era muito bom. E ali Deus estava, sabia, eu sentia a presença do Senhor no carro também. Ou seja, Deus está em todos os lugares, tá? Deus está em todos os lugares. Deus pode ser encontrado em todos os lugares. É como Jesus falou para aquela mulher samaritana, que ela dizia o seguinte: Jesus, a questão teológica, né? Ali foi uma questão teológica, qual era o lugar para buscar a Deus, qual era o lugar para encontrar o Senhor, qual era o lugar para adorar o Senhor. E o Senhor falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? E o Pai busca estas pessoas. Então, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher que não existe um lugar específico, né? Não existe um lugar, qualquer lugar, no trabalho você pode orar, você pode buscar o Senhor, você pode ler a sua palavra, fazer o seu devocional, e ali o Senhor vai te ouvir. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Outra questão também, outra dificuldade que nós temos, além da filosófica, né? Nós temos hoje a questão prática. A questão prática é fundamental, né? Porque as pessoas não sabem, ou nós não sabemos como praticar a exploração da vida interior. Eu não estou falando aqui como algumas religiões elas tratam a questão da meditação, por exemplo. Aquelas pessoas que pensam que meditar é uma coisa do budismo ou do espiritualismo, dessas religiões, né, do ocultismo. E na verdade não é.
Nós vemos aqui nos Provérbios, nós vamos ver no Antigo Testamento, nós vamos ver no Novo Testamento, o próprio Jesus, ele meditava, ele tirava um momento onde ele subia no monte ali, ele contemplava as coisas, ele orava ao Senhor. E a maior dificuldade que nós encontramos hoje é como fazer essa exploração. Não que a nossa cura, não que há respostas para as nossas inquietações, não que tudo isso que nós precisamos, elas vão sair de dentro de nós, como a questão da psicologia, né? a psicoterapia, onde fala que, por exemplo, a psicanálise, né? que a saúde, que a resposta, até mesmo a cura, né? Você vai obter de dentro, né? As respostas é você mesmo trabalhando no seu interior. Mas a Bíblia diz que o nosso interior, né? O nosso coração, ele é falho, o coração ele é pecaminoso e nos engana, né? Outra questão também prática é a distância que nós temos da geração da igreja do primeiro século para os nossos dias, né? Para hoje. Há uma diferença muito grande, mais de 2000 anos aí. E o que nós encontramos nisso? É justamente a questão prática. Veja, Jesus dizia para as pessoas, ensinava as pessoas a orarem. Elas simplesmente iam e oravam. Com relação ao jejum, elas simplesmente faziam o jejum e agradeciam e ofereciam isso a Deus. E qual é a problemática que nós temos nos nossos dias? As pessoas não conseguem compreender isso. A simplicidade que há nas disciplinas espirituais. Por exemplo, a prática do jejum. Hoje, se a pessoa quer realmente jejuar, ela tem que ler 10 livros que falam sobre jejum. E cada um falando diferente do que é o jejum. É uma coisa impressionante que nós temos. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas é impressionante isso. Eu, por exemplo, tenho vários livros aqui que falam sobre as práticas do jejum. E vemos também que algumas pessoas, né, elas vão até além daquilo que a Bíblia prescreve para nós. As sugestões que a Bíblia nos dá em relação ao jejum. Então você tem hoje jejum de refrigerantes, né? Você tem jejum hoje da televisão, você tem jejum de carne vermelha, você tem jejum do chocolate, você tem jejum... É interessante que eu fui ministrar numa igreja, eu terminei depois de fazer uma pregação na igreja, falando um pouco sobre as práticas espirituais, e principalmente do jejum, e naquela época era a época do Orkut, né? Não sei se vocês vão lembrar, as pessoas, lógico que vocês vão lembrar, não é tão antigo assim, na época do Orkut, né? E é interessante que uma pessoa veio assim, veio falar para mim, pastor, eu estou você estava falando sobre o jejum e tal, e essa semana eu estou no jejum do Orkut, né? Eu achei aquilo assim, sabe, claro, com educação, né? Eu respondi respondi a irmã que estava falando sobre a prática que ela estava tendo, o entendimento que ela tinha sobre o jejum, mas eu tinha ministrado sobre o jejum, né? E então estava muito claro para ela. Eu não sei se ela estava querendo apenas ter mais uma opinião, o que eu achava, né? Mas interessante, ela tinha uma prática do jejum a respeito do Orkut, né? Então as pessoas ultrapassam. E interessante que, voltando aqui para a igreja do primeiro século, simplesmente os irmãos iam e jejuavam. Eles não tinham que ir ler livros, eles não tinham que ir ler o que o teólogo X dizia sobre o jejum, eles simplesmente jejuavam, eles compreendiam. Hoje não, hoje a gente tem que ler tanta coisa para aprender a jejuar. Então, existe esse gap muito grande aqui, existe essa lacuna muito grande que existe aqui entre a prática, né? Porque os irmãos da igreja do primeiro século eram crentes realmente práticos naquilo que eles faziam. E essa ideia aqui, sermos mais práticos e não sermos ficarmos só na ortodoxia. O que nós precisamos, que a igreja de hoje precisa, é a ortopraxia, é praticarmos as disciplinas espirituais. E não somente as disciplinas espirituais, mas há uma carência muito grande hoje. E por esta razão, a igreja, de modo geral, a igreja se tornou uma igreja
superficial, né? Porque nos falta a prática. Então existe essa dificuldade hoje. As pessoas têm dificuldade em praticar. E as disciplinas que nós vamos aprender, que nós vamos ensinar, o objetivo dela é ser prática, é sair dessa parte superficial e nos aprofundar mais. A vida que agrada a Deus não é uma vida de deveres religiosos e práticas vãs. A vida que agrada a Deus é uma vida de intimidade e relacionamento pessoal com o nosso Criador. Então nós vamos sair dessa esfera espiritual. Uma questão importante que nós precisamos, que o Richard Foster, na introdução, ele vai tratar muito bem, eu recomendo você fazer essa leitura lá depois no livro, que eu vou compartilhar com vocês o PDF, nós temos o PDF desse livro, é que nós precisamos entender a nossa condição humana. Isso aqui é um divisor de águas. Precisamos conhecer a nossa condição humana. E que existe hoje uma escravidão, ele chama isso de hábitos arraigados. Os hábitos arraigados, né? Ele vai tratar isso no seu livro, e é fundamental para que a gente consiga compreender, né, como que a gente consegue, então, nos desvencilhar e superar todos os nossos problemas espirituais. Eu chamo de problema espiritual. Outros escritores vão chamar não de hábitos arraigados, né, mas vão chamar isso de pecados escravizadores. Eu acho que esse termo é mais comum, e a gente até ensina muito isso na igreja, né, falando dos pecados escravizadores, né? Alguns escritores tratam isso. E a ideia que ele vai trazer aqui de Romanos, capítulo de número 3, os versos de 9 até o verso de número 18, né? Onde Paulo vai tratar a condição humana, qual que é realmente o nosso estado humano, né? E ele fala aqui também lá em Romanos, capítulo de número 7, especificamente dos versículos de número 5 até o versículo de número 7, a condição pecaminosa, o pecado que habita em nós, né? Ou o mal que habita em nós. Alguns teólogos tratam isso de forma diferente, né? O pecado que habita em nós ou o mal que habita em nós. É justamente aquele texto que Paulo fala, né? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse eu faço. E justamente isso que ele está querendo dizer, que são realmente as correntes que nós ainda estamos, né, presos, que é a nossa natureza pecaminosa, é o nosso estado pecaminoso, que isso ainda nós somos pecadores. Por mais que Cristo nos salvou, redimidos que somos, a palavra de Deus que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, ainda assim nós somos pessoas pecadoras. Não deixamos de pecar. E existe esse hábito, sim, né? A velha natureza, né? A velha natureza nossa é uma natureza pecaminosa. E Paulo vai dizer que há uma escravidão, né? Que há uma escravidão, e ele chama isso aqui, o Richard Foster chama isso de que os hábitos arraigados que estão na nossa vida, né? Aí vamos falar da ira, nós vamos falar de todos os frutos, né, da carne, a mentira, e todos os outros, né, pecados, né, que nós cometemos, né? Então isso está em nós. E ele vem trazer isso aqui para a gente, que isso é algo natural do ser humano, né? Nós somos pecadores. O salmista diz que eu vim do ventre, o salmista ele fala que a sua mãe, né, ele nasceu em pecado, ou seja, ele foi gerado em pecado. O salmista ele fala isso. E realmente essa é a nossa natureza. Nós nascemos em pecados, né? Então nós somos pecadores. Não é porque nós cometemos os pecados. Sim, nós cometemos os pecados. Mas a definição correta hoje da nossa condição humana é que nós nascemos em pecados, nós herdamos isso dos nossos pais. Então há em nós sim essa vontade, há em nós sim desejos pecaminosos. E nós precisamos compreender isso. E isso é muito natural. E ele traz aqui em Isaías, capítulo de número 57,
Isaías 57, versículo de número 20, que diz, né, que os ímpios, eles são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. O que ele está querendo dizer com isso, né? Isaías escrevendo, né, sobre os ímpios, a questão, comparando aqui como o mar agitado e as suas águas, né, que expelem lama e lodo. É que o mar, ele não precisa fazer nenhum esforço, né, para produzir lama e lodo. É algo natural, aquelas ondas vêm, ok, na praia, elas chegam na costa ali, bate, e aquilo gera aquelas espumas, trazendo lodo, né, trazendo aquela lama, é isso que ele fala. E o que está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que o ímpio, que os pecadores, que eles não precisam fazer nenhum esforço, que o pecado é algo muito natural, né? Não precisa nenhum esforço especial para produzir pecado. Então isso é muito natural. E nós precisamos compreender isso sobre a nossa disposição. E quando eu falo a disposição, nós estamos falando aqui da ira, nós estamos falando do medo, nós estamos falando da amargura, glutonaria, orgulho, lascívia, dos vícios. E tudo isso é algo natural de uma condição pecaminosa. E existe uma falência. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 7, que há uma falência, sim, do nosso estado. Há uma falência, sim, ele mesmo como uma pessoa regenerada, uma pessoa que buscava o Senhor, uma pessoa que tinha tido encontro com o Senhor. Paulo era uma pessoa, assim, convertida, uma pessoa regenerada, mas ele entendia que por causa dos pecados, por causa da sua velha natureza, o bem que ele queria fazer, ainda assim esse bem, ele estava envolvido numa condição pecaminosa. E essa é um cuidado que nós precisamos ter. Que até as nossas melhores obras, a palavra do Senhor diz isso, não passam de trapo de imundícia. E há uma falência, sim, uma falência espiritual, que inclusive está no Sermão do Monte, quando é ministrado. Quando há uma bem-aventurança que diz lá, bem-aventurados os pobres, né, ou os humildes de espírito. A tradução diz os humildes de espírito. Essa tradução traz para nós uma condição do nosso estado, que nós somos incapazes de nós nos reconciliarmos com o Senhor. E reconhecer isso, que nós somos incapazes, por nós mesmos, por nossos próprios esforços, nós somos incapazes, isso traz para nós uma bem-aventurança, porque bem-aventurados são os pobres, os humildes de espírito, ou seja, aqueles que conseguem compreender a sua fragilidade, que eles são limitados, que eles são falidos espiritualmente. Paulo diz isso em Romanos. Ele diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse eu faço. E ele fala, quem me livrará da morte, né? Quem me livrará disso, dessa condição? E então ele trata isso, né, na sua epístola, principalmente no capítulo de número 7. Quem me livra lá do corpo dessa morte, né? Ele vai tratar justamente essa condição pecaminosa, né? Esse estado. E realmente nós temos uma luta hoje contra o pecado. Há uma luta sim contra o pecado. E essa luta contra o pecado, ela tem duas dimensões importantes que nós precisamos compreender sobre as disciplinas espirituais. É que, em primeiro lugar, nós alcançamos a graça, nós alcançamos a justiça através do sangue de Cristo Jesus. Através do sangue de Cristo é que nós alcançamos essa graça. E por conta disso, nós compreendemos, por outro lado, que
nós buscarmos com os nossos próprios esforços essa justiça, nós nunca vamos alcançar. Então nós temos uma questão importante aqui. Primeiro é que Cristo, ele alcançou por nós essa justiça. E a outra é que nós, com os nossos próprios esforços, nós nunca vamos conseguir manter um nível, um grau de santidade exigido na lei de Deus. Então, nós precisamos compreender que a vontade humana, essa vontade que nós temos de sermos santos, essa vontade que nós temos de agradar a Deus, né, plenamente, ela não vai ser alcançada pelos meus próprios esforços. Eu preciso compreender isso, que é somente pela graça que nós conseguimos verdadeiramente satisfazer, por exemplo, adorar o Senhor de forma que Ele agrade, jejuar de forma correta. Nós só podemos alcançar isso só se for com a graça do Senhor. E o Evangelho de Jesus, ele vem justamente para nos ajudar a lidar com todos os nossos pecados. Ajudar a lidar justamente com esses pecados que nos escravizam. A nossa força de vontade, Richard Foster vai tratar isso, que a nossa força de vontade, ela não pode nos salvar. A questão é que por algum momento, por algum período, uma pessoa consegue até ser mais espiritual. Mas em determinado momento ele vai sentir o seu coração, vai sentir no seu corpo o sangramento. É como uma pessoa que está enferma, como uma pessoa que está, uma pessoa leprosa, isso no Antigo Testamento fala, né? Ele vai sangrar, né? O pus, que é a transgressão, ela vai exalar, ela vai sair, porque com os nossos próprios esforços a gente não consegue realmente manter essa santidade plena. Nós precisamos sim da graça do Senhor. É interessante que eu estava ajudando uma pessoa que é viciada em drogas, né? E eu explicava justamente isso, porque ele queria buscar, ele dizia que ele tinha as forças de vontade para deixar as drogas, e ele cometia várias questões, né? Até crimes, ele cometia vários pecados, enfim, a família sofria muito, ele sofria muito, todas as pessoas que estavam à sua volta sofriam muito. Não sei se você conhece pessoas assim, acredito que sim. E eu explicava para ele, porque ele, quando eu fui falar do Evangelho para ele, o Evangelho da graça, que o Evangelho tem respostas para as nossas inquietações, para os nossos pecados, ele dizia o seguinte: eu não consigo compreender isso, porque ele não aceitava, ele não estava aceitando o Evangelho, porque ele falava o seguinte: eu já fiz tudo isso. Eu já fiz muita coisa, olha a minha força de vontade, tinha dia que eu levantava com aquele gás, eu levantava com aquele empenho, com aquela força toda, mas de repente eu acabava que caía, eu fracassava. Eu dizia isso para ele, justamente: a sua força de vontade, ela não pode te libertar. Ela te ajuda, mas ela não é suficiente. Ela não pode te salvar por muito tempo. E depois que ele compreendeu isso, que é justamente aquilo que nós não podemos fazer, é o que o Senhor faz. Porque a maldade que está dentro de nós, ela é muito forte. Nós vamos ver isso. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal eu faço. E quando acontece isso, amados, a condição do nosso coração é revelada. Por mais que você faça o bem, em determinado momento a sua condição pecaminosa vai aparecer. Ou o mal vai aparecer. Não sei se você já viu aquela pessoa que faz o bem, que vai distribuir, por exemplo, cestas básicas, ou vai ajudar alguém no hospital. E muitas das vezes o coração da pessoa não é ajudar. Aliás, ele até quer ajudar a pessoa, mas ainda assim você percebe que ele quer fazer ainda marketing dele mesmo, sabe? Ele pega a câmera, ele vai filmar, mostrar, bota o nome dele. Ele está lá no hospital ajudando pessoas, ele está lá fazendo uma visita, uma coisa boa? É uma coisa boa fazer visitas, é uma coisa boa sim. Nós temos que fazer essa prática, temos que socorrer os pobres, as pessoas, os necessitados.
mas de repente você vê lá a pessoa tirando a foto no leito, né, com a pessoa que ele está visitando, e ele coloca lá o nome dele, né, pastor fulano de tal, né? Pessoas que colocam um outdoor, pessoas que vai distribuir uma cesta, né? Ele pega e quer fazer o marketing daquilo. Eu não sei se você conhece alguém assim, ou você já viu pessoas que têm esse comportamento. Ele até quer fazer uma boa ação, mas ele quer se aparecer também, ele quer mostrar, olha, o pastor, não sei o quê, o pastor fulano de tal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que por mais que as pessoas elas têm uma condição, uma força de vontade para fazer umas coisas boas, mas ainda assim vai aparecer o seu estado pecaminoso. Vai ser revelado aquilo que está dentro do seu coração. O fato é que nós não conseguimos mudar nós mesmos. Nós somos incapazes de uma transformação espiritual. Nós somos incapazes de nós nos regenerarmos por nós mesmos. Nós precisamos sim. Porque justamente nós precisamos da justiça de Deus. A justiça imputada do Senhor nas nossas vidas. E essa justiça, a gente recebe ela gratuitamente. E as disciplinas espirituais, elas não têm o objetivo de transformar as nossas vidas, mas elas abrem portas. Elas abrem portas justamente para que o fator humano ele venha ser diminuído, né? E a transformação de Deus, a mudança que Deus deseja de nós, venha ser realmente aumentada em nossas vidas. Nós não conseguimos adquirir a graça espiritual, a maturidade espiritual por nós mesmos. Nós precisamos sim da transformação do Senhor. Nós precisamos. Paulo fala em Romanos, né, 12, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que nós transformamos a nossa mente? É justamente substituindo, né, o nosso conhecimento antigo, as nossas crenças erradas, a nossa cosmovisão errada, e nós trazendo aquilo que a Bíblia, aquilo que o Evangelho do Senhor traz para as nossas vidas. Nós precisamos nos encher de Deus. Então, aí sim, a balança ela vai ser equilibrada, onde eu vou diminuir e Cristo vai crescer na minha vida, né? Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 8 diz, né, para nós com relação às portas que as disciplinas abrem, vai falar justamente sobre a lei da semeadura. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe para a vida eterna. Graças a Deus. A lei da semeadura, ela é importante nós entendermos aqui. Que quando nós buscamos realmente no Espírito, nós daremos frutos. E essa é a lei. E as disciplinas, elas abrem portas, né? No sentido de, precisamos entender as disciplinas como se fosse os trilhos que o trem está andando em cima, né? que está direcionando o trem. Né? Imagina aí um trem, um metrô, né? Não sei qual a imagem que você tem os trilhos e você tem ali o trem andando em cima dele, trilhando em cima dos trilhos, ou seja, os trilhos levam o trem a um destino. Os trilhos levam as pessoas a um destino, né? Cada um tem seu destino aqui, seu itinerário. E as disciplinas espirituais, ela é como esse trem, é como esses trilhos, que vai nos levar justamente a um destino. E quando nós praticarmos as disciplinas espirituais, então todos os benefícios do reino serão adquiridos. Todas as bem-aventuranças que são descritas por Cristo, elas serão realmente alcançadas. Mas as disciplinas, elas não são um fim em si mesmo. A ideia não é como Mateus capítulo número 6, nós vemos aqui quando Jesus fala para as pessoas, fala para os seus discípulos, né? Instrui os seus discípulos em relação à oração, que vocês não podem orar
como os hipócritas. Os hipócritas utilizam a oração é uma disciplina, tá? É uma disciplina que nós vamos estudar, que nós não podemos utilizar a disciplina simplesmente para nós ficarmos aí mostrando para as pessoas como os hipócritas. Ah, veja como eu oro. Ah, tá vendo o quanto que eu leio a Bíblia? Olha o tanto que eu meditação. O que muitas pessoas fazem? Por que as pessoas fazem isso muitas das vezes? Porque elas querem ser aclamadas pelas pessoas. Quanto a isso, Jesus chama de pessoas hipócritas. Hipócritas. São hipócritas. Eu acredito que você já teve essa experiência ou de conhecer alguém que ela ia orar ao Senhor, passou a madrugada orando, né? E de repente ela falava assim, olha, eu passei a madrugada toda orando, olha, eu oro tantas horas por dia, olha, eu jejum todos os finais de semana, olha, eu jejum tantas vezes por semana. Ou seja, muitas vezes a pessoa quer se amostrar que ela é uma pessoa realmente que é uma pessoa piedosa, uma pessoa que busca o Senhor. Não, a ideia das disciplinas espirituais não é isso. As disciplinas espirituais, elas têm um objetivo, queridos, de é o meio de nós recebermos a graça do Senhor. E elas não podem ser feitas assim, simplesmente para a gente ficar aí se gabando que eu oro, porque eu medito, porque eu leio a Bíblia, porque eu jejum. Não é essa a questão. A informação aqui parece que eu caí, né? É isso mesmo? Os irmãos estão me vendo ainda? Tá tudo tranquilo? Dá um ok aqui só para eu ter ideia de que nós ainda estamos ao vivo. Alguém dá um ok aí para nós? Nós estamos caminhando para o final. É isso? Então nós caímos ao nosso sinal. Nós caímos, né? Eu parece que recebi uma mensagem aqui que eu... Estamos retornando aqui. A irmã Juliane falou que tinha caído, então eu tive que sair um pouco aqui do meu aparelho para ver se eu estava online, mas os irmãos confirmou aqui. E isso deve gerar, né, gerou para vocês aí uma interrupção. A questão, queridos, que Gálatas, né, capítulo de número 6, 8, fala da semeadura, é justamente a questão do agricultor, né? Ele prepara o solo, planta e rega, né? Mas o nascer, ele depende, né, das forças da natureza. Assim também nós, cristãos, né, nós que buscamos o Senhor, nós buscamos... nas disciplinas espirituais, nós estamos plantando, nós estamos lançando a semente no solo, e claro que quem dá o crescimento é o Senhor, né? Essa que é a questão. Mas temos que ter esse cuidado de que as disciplinas, elas não podem fazer muita coisa, elas não fazem nada por nós, a não ser elas são um trilho para nós que nos leva até a graça de Deus. Compreenda isso, né? Entenda as disciplinas como meio. Elas não são meios divinos de recebermos a graça de Deus. Pelo contrário, a graça de Deus, ela é dada pelo Senhor. Isso é graça do Senhor, tá? É gratuita. Mas tem uma questão fundamental que o autor vai tratar, e a Bíblia trata isso também. Ela é de graça, mas ela não é gratuita, né? Tem uma diferença, né? Ela tem um esforço da nossa parte, sim, que nós podemos falar, né? E outros escritores vão dizer isso, né? Que a graça de Deus, ela é barata, ela é de graça, sim, ela é gratuita, mas ela não é barata, né? Inclusive, ele vai tratar aqui de Bonhoeffer, né, que fala isso pra gente, sobre esse exercício que nós precisamos fazer diário. Por mais que a graça de Deus ela é de graça,
nós recebemos ela do Senhor, é gratuita, mas ela não é barata. E é justamente a questão onde é que entra as disciplinas espirituais. Que o esforço nosso está justamente em nos esforçarmos para estarmos em condições de receber a graça do Senhor. Ela nos leva a ter uma condição mais favorável para receber a graça do Senhor, sabe? Ela nos prepara para recebermos as bênçãos do Senhor. Imagina aquelas pessoas que não estão preparadas, né, para receber a graça de Deus. Então as disciplinas, elas nos ajudam a estar numa condição em que nós vamos aproveitar melhor essa graça bendita do Senhor. Né? Então ela não é de graça. À medida que nós percorremos o caminho, a bênção de Deus vem sobre nós, reconstruindo-nos a imagem de Jesus. Nós precisamos sempre lembrar de que a trilha em si não produz mudança, ela apenas nos posiciona onde a mudança pode ocorrer, graças a Deus. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? E para concluir, eu quero falar a respeito de que onde muitas pessoas se perdem em relação às disciplinas espirituais, justamente por causa que elas transformam as disciplinas espirituais em legalismo. E a gente precisa tomar esse cuidado também. E muitas pessoas, ao praticar as disciplinas espirituais, elas avançam, né, ultrapassam essa fronteira, transformando assim as disciplinas espirituais em legalismo, né? E isso é um caminho de morte. Isso é um caminho de morte, quando você compreende mal, você compreende de forma errada as disciplinas espirituais, quando você transforma as disciplinas como se fosse as leis de Deus. E é totalmente diferente, não é isso, né? E Foster vai tratar isso, que é um caminho de morte. Nós nunca devemos ou nunca podemos praticar as disciplinas com o propósito de sermos vistos por Deus, né? Tem denominações que acontece justamente isso, né? Venha para a igreja, venha em jejum, aquela coisa toda. E muitas das vezes as pessoas compreendem errado isso. Não é errado jejuar, não é errado orarmos, mas quando nós condicionamos a graça de Deus através das disciplinas espirituais, nós estamos nos tornando fariseus, né? Nós estamos nos tornando legalistas. Só que a graça do Senhor, ela vem em nossas vidas, independentemente de como que você está. É graça de Deus. Nós recebemos a graça de Deus diariamente. O sol, ele vem para todos, né? O fardo pesado, né? Ou seja, é um fardo pesado que nós chamamos, né, em relação às disciplinas espirituais, mas na verdade o Espírito Santo ele nos vivifica. Muitas pessoas acham que as disciplinas é um fardo, é muito difícil, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a oração ela se torna muito leve. Que mais? Além da oração, jejuar é mais fácil. Meditar na palavra do Senhor, fazer os nossos devocionais, os estudos da palavra de Deus, tudo isso fica mais favorável quando nós realmente estamos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos com um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então as disciplinas elas tendem a se tornar mais fáceis nas nossas vidas. Então eu estou chegando aqui para o final daquilo que a gente fez, uma introdução apenas do que são as disciplinas espirituais, como que nós devemos nos posicionar em relação às disciplinas espirituais. E eu quero dizer para vocês que eu sou realmente dependente da graça do Senhor. Eu não posso viver sem a oração, não posso viver sem a meditação, sem o jejum, sem o estudo bíblico da palavra, que são as disciplinas interiores. Nós precisamos demonstrar, né? Ou seja, para terminar aqui, eu quero dizer o seguinte, que nós praticamos as disciplinas interiores, como meditação, como a oração, o jejum e o estudo,
nós praticamos elas são exercidas, elas são evidenciadas no interior, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E é justamente para que nós possamos demonstrar as disciplinas exteriores. Eu só consigo praticar as disciplinas exteriores ou as disciplinas comunitárias, né, em comunidade, quando de fato nós praticamos as disciplinas interiores. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque senão, queridos, vai se tornar hipócritas, que foi justamente o texto que nós lemos. Só querem aparecer, mas Deus, ele olha o coração. Deus olha para o nosso interior. E isso você precisa compreender, que para praticar as disciplinas exteriores, as disciplinas comunitárias, nós precisamos praticar internamente, né? Sabermos meditar na grandeza, na graça do Senhor, a oração, o jejum e o estudo. Aí dessa forma nós vamos conseguir realmente externalizar, né? Que vai nos mover para o serviço, mover para o amor, para a submissão, para a solicitude, o viver simples. Então tudo isso porque foi trabalhado primeiramente no nosso interior. E também eu só consigo praticar as disciplinas comunitárias, que é em comunidade, que é aí a confissão de pecados, que é a adoração, a minha celebração que eu faço, também a orientação ou o aconselhamento bíblico e a celebração, né? Nós celebramos o Senhor em comunidade justamente porque nós estamos praticando no nosso interior. E a ideia é justamente sair desse estado farisaico que muitas das vezes nós estamos, né? Ou nós nos permitimos e alcançar uma vida de mais profundidade, né? Então eu espero que vocês tenham pelo menos compreendido um pouco daquilo que nós vamos ver nas disciplinas espirituais. Eu espero que isso tenha de alguma forma despertado no seu coração, né? Buscar um pouco mais em profundidade, avançar mais na graça do Senhor, na compreensão, na meditação, na oração, no jejum, como nós demonstramos externamente, né, que somos cristãos, que é a prática do amor, do serviço, né, e também em adoração. Eu tenho certeza que as nossas celebrações, que o nosso culto vai ser totalmente diferente. Ou quando nós nos reunirmos, né, por exemplo, no pequeno grupo, no treinamento que nós tivemos do pequeno grupo que está tendo a nossa igreja, que terminou na sexta-feira, como bom né, estarmos juntos, ali a gente um ambiente descontraído, e ali a gente consegue falar dos salmos, a gente traz ali hinos, cânticos, é muito bom, né? Então eu quero terminar por aqui. Eu acho que eu alonguei um pouquinho mais do nosso tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para aqueles que queiram adquirir o livro, eu vi que o Paulo, né, pastor Paulo Soares, ele já disponibilizou ali o link, né, do livro nos comentários, e adquiram, eu vou disponibilizar para vocês, ok? Também no WhatsApp, no grupo da igreja, para que você possa ler. Eu acho que é bom, antes de termos aí a nossa aula, a gente conhecer, ok? Então, se os irmãos têm mais alguma dúvida, algum comentário, os irmãos podem deixar. Deixa eu ler alguns comentários que nós temos aqui, né? Nós temos aqui... A irmã Juliane falou: o Senhor estava falando sobre a força de vontade quando eu parei de ver. Sim, ok. Paulo falou: espere que tenha gostado. Plínio Melo, né? Acho que é o pastor Plínio, amigo do pastor Paulo, né? Já tem acompanhado a gente, ele diz, né? Como em todas as aulas, muito edificante, com certeza. Amém. Queridos, se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário e nós estaremos tirando essas dúvidas aí. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha um domingo abençoado. Também, sabendo que às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração, tá? Nosso culto de celebração transmitido online na nossa página oficial. Então, tá aí o convite. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua vida, e vamos em busca da profundidade em relacionamento com Deus, em primeiro lugar, para depois nós termos
relacionamentos profundos com o nosso próximo. Então, forte abraço no coração de todos vocês. Então, que Deus possa abençoar. Amém? Deus abençoe. Só queria dizer, né, que ontem foi um dia muito especial, né, que é o aniversário da minha esposa. Quero agradecer a todas as pessoas que colocou as mensagens, né, no grupo, ali no Facebook, as pessoas que ligaram pra gente, tá? Demonstrando esse carinho pela Valéria. Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Forte abraço.